nada. Então vamos prestar atenção. Obrigado, Eduardo. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Primeiro, eu tenho certeza que talvez alguns estejam frustrados, porque principalmente as mães esperavam ouvir o nosso pastor trazer a mensagem num dia tão importante, principalmente o Dia das Mães, comemorado dentro desse jubileu. Mas Deus sabe todas as coisas e eu agradeço o convite recebido. Trago o abraço do meu pastor, Éric Mendonça, da Igreja Memorial em Teresópolis. E gostaria muito que uma pessoa estivesse hoje aqui comigo. Esse é o terceiro ano que eu não tenho minha mãe. Deus a chamou. Mas ela foi uma mãe plena. Me alfabetizou a partir dos 3 anos. Com 4 anos eu era alfabetizado. Fazia as operações básicas. A preocupação dela é que eu pudesse ler a Bíblia. Inclusive, na leitura da Bíblia, foi quando eu rasguei a página de Judas, porque eu achei inadmissível que o traidor de Cristo estivesse ali dentro da Bíblia. Mas eu não sabia que aquele não era o Judas Iscariotes. Mas eu gostaria muito, nesse dia, se ela pudesse estar aqui para ouvir a palavra de Deus, agora ministrada por aquele a quem ela ensinou e ministrou a palavra. Mas vamos aproveitar essa oportunidade. Vocês hoje, mães, estão representando a minha mãe. Eu queria que nós pudéssemos, não precisa ler, ficar de pé, pudéssemos ler aquilo que o apóstolo João falou a respeito de Jesus Cristo. Vamos ler? Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Meus irmãos, a plenitude é aquilo que Jesus nos desafia a alcançar, a plenitude de Cristo. E não é diferente para as mães. Eu hoje gostaria de, rapidamente, sem impactar aquele almoço de hoje, falar sobre 3 mães plenas na Bíblia. Eu queria falar sobre Joquebede, queria falar sobre Ana e Maria. Talvez vocês pensem, Joquebede, quantas vezes talvez vocês tenham ouvido falar de Joquebede? Mas Joquebede, ela foi mãe de 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés. E no curso da 3ª gravidez, o ambiente que ela vivia ainda era um ambiente de escravidão. Não só escravidão, mas opressão. Além da opressão, o medo. O medo da morte. Meus irmãos, a gravidez, na época em que ela estava no período gestacional de Moisés, era um sinal de vida, mas ao mesmo tempo era uma sentença de morte. Porque, se os irmãos lembram, não era mais um sonho ser mãe naquela época, era um pesadelo, prestes a ser interrompida pela dor do luto. Porque Faraó ordenara a morte dos recém-nascidos pela espada. E não só satisfeito em matar os recém-nascidos, lançar os seus corpos para alimentar os crocodilos do rio Nilo. Meus irmãos, os filhos recém-nascidos do povo de Deus agora estavam destinados a morrerem e se tornarem alimento, comida de crocodilo. Mas essa mãe, Joquebede, estava determinada
a fazer do seu ventre um abrigo de esperança, mas não um destino de morte. Ela planejou a salvação do seu filho antes mesmo dele nascer e protegeu os seus inimigos. Que lição maravilhosa essa mãe traz para todas as mães aqui presentes. Antes de o filho nascer, ela já planejava a salvação do seu filho. Não sei quantas mães aqui presentes, eu tenho certeza que a minha mãe, desde o ventre, planejava a salvação deste que vos fala. Protegendo dos inimigos. E os inimigos cada vez são mais fortes. Os inimigos não se contentam em escravizar. Eles querem matar espiritualmente os nossos filhos. Ela fez do projeto de vida dela o seguinte lema: meu filho não será morto e nem será escravo. Joquebede disse: eu vou salvar o meu filho. A história vocês sabem. Abriu do direito de estar ao lado da criança, colocou naquele cesto onde Miriam acompanhou até que a filha do faraó resgatasse aquela criança que foi adotada pela filha do faraó. E dentro da casa dos opressores foi preparado. Foi preparado para ser o libertador do povo de Deus. Deus honrou Joquebede. Deus salvou a vida de Moisés. Deus tinha um plano para Moisés. E Deus tem, aonde quer que esteja hoje o seu filho, um plano para ele. Porque no momento em que é gerado no ventre, Deus conhece o seu filho e faz planos para ele. Planos que nem sempre, por opção, por escolha, são aceitos por ele. As mães ensinam a obediência, o caminho, mas isso não é garantia. Joquebede ensina às mães que, porventura, tenham hoje filhos que estejam vivendo fora do corpo de Cristo, que não devem abrir mão da salvação de seus filhos. Não existe amor maior do que o de uma mãe. Pais, que me desculpem porque eu falo por mim e tenho certeza que falo por vocês, por maior que seja o amor de cada um pai aqui presente, não se compara com o amor de uma mãe. E a mãe não pode desistir e nem abrir mão da salvação dos seus filhos. Não desista, mãe. Ore por ele. Clamem a Deus por seus filhos, estejam eles aqui ou não. A situação que pode até parecer impossível, Deus é poderoso para fazer um milagre. Você, mãe, é serva destes Deus dos milagres? Sim ou não? Você, mãe, você crê nesse Deus dos milagres? Então não desista. Ore por ele. Clamem a Deus. A segunda mãe, Ana, por acaso o mesmo nome da minha mãe, Ana Ferreira Borges. Mas uma situação diferente, mas que é interessante que seja abordado, porque eu procurei trazer uma rápida reflexão que abrangesse não só todas as mães, como também algumas outras em casos diferentes. Ana era uma mulher estéril. Ana vivia
no opróbrio. O opróbrio é vergonha, é humilhação. Ela vivia angustiada, triste, amargurada e ainda sofria provocações. Essa mulher, chamada Ana, tinha um grande sonho, o sonho de ser mãe. Mas ela era estéril. A esterilidade era vista naquela época como vergonha, como maldição ou castigo de Deus. Era uma mulher estigmatizada, discriminada, porque não dar à luz era um sinal de maldição. A sua rival, a outra mulher de seu esposo, Eucana, que tinha filhos, vivia provocando, causando ainda maior amargura àquela mulher, angústia para sua alma. Até Eucana tentou dissuadi-la do sonho de ser mãe. Não sei qual é a situação de cada mulher aqui presente que hoje ainda não é mãe. E tenho certeza que durante esse sonho, que com certeza você tem, várias pessoas têm já dito para você, não é vontade de Deus, como se conhecessem a agenda de Deus. É melhor ficar como está. A sua idade agora já não é uma idade compatível para ser mãe. E tantas outras coisas. Eucana, o próprio marido, falava para ela, o que te falta? Por incrível que pareça, Ana tinha predileção de Eucana. Mas isso não satisfazia a Ana, porque ela tinha o sonho de ser mãe. Até Eli, o profeta, quando ela foi se derramar na igreja, no templo, chorando, clamando, falando com Deus, em silêncio, balbuciando, foi confundida como uma bêbada. Meus irmãos, Deus adiou o sonho de Ana, porque os sonhos de Deus eram maiores do que os sonhos dela. O sonho de Ana era ser mãe. Mas Deus queria que ela fosse a mãe do maior profeta, do maior sacerdote e do maior juiz daquela geração, Samuel. Às vezes a gente está pedindo tantas coisas, algumas até ruins, outras até boas, mas Deus tem sempre o melhor. Deus curou as emoções de Ana e curou também o seu ventre. Samuel, um filho inesperado, improvável, foi aquele que ungiu Davi, o ancestral de Cristo, da linhagem de Jesus Cristo, Jesus, filho de Davi, o reinado terreno de Davi. Agora, o reinado espiritual de seu descendente, Jesus Cristo. Será que Ana tinha ideia de quão grandioso era o plano que Deus tinha para ela? Com certeza, não. Ana, antes de receber o milagre da sua cura da esterilidade, fez um voto a Deus. Ela prometeu consagrar o seu filho a Deus, o Senhor. E aí o Senhor ouviu a sua oração. Mãe, hoje, se ainda você não fez, consagre seu filho para Deus. Os planos de Deus são perfeitos, planos de alegria, de prosperidade, planos de coisas boas e de não ruins. Assim diz o Senhor ao profeta Jeremias. Ana trouxe Samuel ao templo e o consagrou a Deus por todos os dias da sua vida.
Durante 3 anos, ela amamentou e ensinou, porque Samuel, quando chegou lá, aos 5 anos, já usava a toga de sacerdote. Ele viu o potencial que Samuel tinha, mesmo pequeno, 5 anos, meus irmãos. E isso não foi por acaso. Com certeza, esta mãe teve influência nessa sabedoria que Samuel, desde pequeno, já mostrava. Sabedoria dentro da palavra de Deus. Samuel foi uma bênção nas mãos do Senhor, porque não só realizou o sonho de Ana de ser mãe, mas também os sonhos do coração de Deus. Você tem sonhos para os seus filhos? Eu também tive muitos sonhos para os meus, e hoje tenho sonhos para os meus netos. Buscamos condições, estudo, profissão, estabilidade financeira. Mas os sonhos de Deus para os nossos filhos não são terrenos, são eternos. Que nós possamos, o quanto antes, identificarmos quais são os sonhos de Deus para os nossos filhos e não necessariamente apenas os nossos sonhos. Por último, quero falar de Maria. Começamos em Joquebede. Cerca de 400 anos depois, falamos sobre Ana. E agora, passados quase 1000 anos, estamos falando de Maria. Maria, mãe de Jesus. A realidade dessa mãe, jovem, dizem estudiosos da teologia, que ela, quando recebeu a visita de Gabriel, tinha cerca de 14, no máximo 16 anos. Quando eu vejo jovens, hoje, entre 14 e 16 anos, é inevitável comparar a maturidade espiritual desta jovem com a maturidade das jovens e dos jovens de hoje. Existe uma disparidade muito grande. Ela era virgem, ela era pura. Ela foi agraciada por Deus. E ela foi obediente. São características vivenciadas por essa mãe plena chamada Maria. Maria era uma jovem virgem prometida em casamento a José, que era descendente de Davi, que foi ungido por Samuel, filho de Ana. Olha os planos de Deus, olha os propósitos de Deus. Maria viveu uma experiência sobrenatural, porque foi escolhida e agraciada por Deus. A oração católica diz: Ave Maria, cheia de graça. O que é uma verdade incontestável. Ave era a saudação romana. Salve Maria, cheia de graça. Essa é a mãe, chamada Maria, agraciada por Deus. E ela ficou perturbada, confusa, teve medo, quando recebeu a notícia que, sendo virgem, daria à luz a um filho. Os irmãos conseguem imaginar, naquela época, a lei de Moisés? Qual seria o destino de uma jovem dar à luz fora do casamento? Qual era a palavra? Qual era a punição? Imagina o coração dessa jovem ao receber essa notícia. A tendência é ficar preocupada, é ter medo. Mas ela ouviu e recebeu a graça e o conforto de Deus. Disse o anjo, representando ali
a palavra de Deus. Maria, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. O Senhor está com você. Mãe, que hoje me ouve, você tem sido enchida pela graça de Deus. O Senhor tem estado com você, mãe. Deus escolheu Maria entre todas as mulheres, vejam bem, todas, para ser a mãe de um filho especial, Jesus Cristo. Talvez você aqui seja mãe de um filho considerado especial, ou superdotado, ou subdotado, ou com alguma deficiência, uma deficiência auditiva, visual, de locomoção. E com certeza, quando você se deparou com os diagnósticos, você, assim como Maria, teve medo. Ficou preocupada. Disse a palavra: você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará um trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Maria fez duas perguntas. Ela perguntou: por quê? Por que eu? E para que isso? Como, sendo eu virgem, posso ficar grávida? Para que isso vai acontecer? Qual a finalidade? Essa mesma pergunta, talvez você, mãe de um filho, de uma filha especial, também tenha feito. Por que eu? Por que comigo? Para quê? O anjo perguntou, Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá como a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Meus irmãos, quanto mais a gente estuda a Bíblia, né, pastor? Mais a gente descobre que sabe muito pouco, tem muito a aprender. E aí, quando você pensa que já está num determinado nível, você descobre que Maria foi a primeira mulher relatada na Bíblia que recebeu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, de única forma, aconteceu com ela, gerou a sombra do Espírito, foi coberta e deu à luz a um filho. E logo em seguida, outra mulher também foi tomada do Espírito Santo, sua prima. Porque quando Maria foi visitá-la, João Batista se agitou, porque ela estava cheia, ali já estava reconhecendo no ventre de Maria o nosso Redentor, o nosso Salvador, obra do Espírito Santo. Você, mãe, independente de quem seu filho seja, onde seu filho esteja, ou se ainda não se tornou uma mãe, você tem o Espírito Santo dentro de você? O Espírito Santo habita o seu corpo? Porque para se tornar uma mãe plena, é pré-requisito. Maria declarou que era uma serva do Senhor. Depois de tudo que falou, o que Maria fez? Maria tinha sim, ela tinha a opção de dizer: não, Senhor, eu não quero correr esse risco não, escolhe outra.
É óbvio que a onisciência de Deus sabia quem estava escolhendo. Sabia que ela era uma obediente, humilde, uma serva do Senhor. Mas ela, não pensem. Abraão teve uma escolha. Paulo, antes Saulo, teve uma escolha. Maria também teve uma escolha. Cada um de nós temos uma escolha. Ela aceitou o propósito de gerar em seu ventre o Filho de Deus. Olha o que ela respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O título, plena, diz tudo, né? Completa. Perfeita naquilo que se consegue dentro do âmbito humano. Talvez você, mãe de um especial, até goste de ser chamada de atípica. Mas eu quero te dizer o seguinte: o que é atípico? Atípico não diz nada. Atípico não é um adjetivo conclusivo. Ele não valora. Uma coisa atípica, ela pode ser boa e ruim. E aí? Você é uma mãe atípica ou uma mãe plena? Eu gostaria que você pensasse na opção de ser uma mãe plena. Porque se alguém deveria ser chamada de atípica, nunca foi na Bíblia. Essa mulher chama-se Maria. Por conta da circunstância em que ela engravidou. Algo sobrenatural. Maria, ao saber que seria mãe de um filho especial, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se alegrou e engrandeceu o nome de Deus. Você, mãe, em qualquer circunstância, você que ainda não se tornou mãe, tem se alegrado em Deus. Paulo fala: alegrem-se no Senhor. Você, mãe, tem engrandecido o nome do Deus vivo, tem louvado a Ele por todas as circunstâncias. Deem graça em tudo, não é em parte. Então disse Maria: olha, o que uma jovem entre 14 e 16 anos, naquilo que foi chamado na Bíblia de o Cântico de Maria, declarou: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Palavras de sabedoria de uma jovem de, no máximo, 16 anos. Meus irmãos, concluindo, 3 mulheres, 3 mães. O que elas tinham em comum? Determinação. Joquebede determinou: meu filho não será escravizado, meu filho não será morto. Ana buscou incessantemente: quero ser uma mãe. Maria, determinação de obedecer à vontade de Deus e de gerar, mesmo sendo virgem, uma criança. Fé, característica comum nas 3. Joquebede teve a fé de que a estratégia que Deus colocou no seu coração surtiria o efeito para que seu filho fosse aquele líder que libertaria o povo de Deus da escravidão do Egito. Ana teve fé que daria à luz um filho, e esse filho foi o maior profeta, o maior sacerdote e o maior juiz. Maria teve fé, e seu filho foi nada mais, nada menos que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ambas as mulheres eram mulheres de oração. Ana em oração,
Maria em oração, Joquebede em oração, recebendo a instrução, o discernimento que só o Espírito dá. A fidelidade. Pelo que Joquebede já havia passado, era para ela ter jogado já a toalha. Mas não, continuou fiel a Deus até que o seu filho libertasse aquele povo. Ana continuou fiel a Deus e fiel na sua promessa, porque levou o menino e foi criado lá e substituiu Eli. Fidelidade de Maria até os últimos momentos, quando Jesus falou: mulher, eis aqui teu filho. E a obediência. Obediência naquilo que Deus colocou no coração, na determinação de Joquebede. Naquilo que Ana se propôs e obedeceu. E naquilo que Maria acabou de, no texto, nos mostrar. Sou uma serva do Senhor. Em todas elas, o louvor, a gratidão, o engrandecimento, porque a glória é toda dele. Que fazem dessas três mulheres, mulheres plenas, e que ambas atingiram a plenitude. Pergunto a você hoje, mãe, mulher, ainda que você não seja mãe, você quer se tornar uma mulher plena hoje? Você, mãe, quer se tornar uma mãe plena hoje? Ou você quer ratificar aquilo que você tem sido? Amém. Mas se você encontrou características que estão faltando na sua maternidade, na sua feminilidade, hoje é o dia. Eu gostaria de dizer para minha mãe, feliz Dia das Mães. Mas hoje, estou falando só para vocês. Feliz Dia das Mães. Amém?